Tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, Paraná. Estamos falando aqui sobre as consequências do adultério, né? E pegamos aqui a vida do rei Davi e falando sobre a sequência de problemas que teve na vida de Davi, dos seus filhos, da sua família, por causa do seu pecado. Tudo isso que aconteceu na vida de Davi não foi o inimigo, tá, gente? Não foi o inimigo, foi o diabo, não foi o diabo, tá? Não foi o adversário, não foi. Foi Deus. Você tem que ir lá no capítulo 12, de 2 Samuel, quando Natan vem e descobre o pecado de Davi. Deus revela para o profeta Natan o pecado de Davi, expõe ali o pecado de Davi. Davi se arrepende, se humilha e pede para Deus ter misericórdia dele. E aí Natan fala assim, ó, Deus vai te perdoar, você já está perdoado. Mas a espada jamais se apartará da sua casa. E dali para frente começa uma sequência de problemas gravíssimos na vida dos filhos e na vida de Davi, que vai dilacerando a família, vai fragmentando a família, vai espalhando a família, espalhou tudo por causa do erro de Davi. Pessoal, lembrando aqui que esse canal era o canal Família na Verdade Política. Eu transformei esse canal aqui no canal Família na Verdade e criei um novo canal chamado Fábio Rodrigues Pardinho. Lá eu falo de política, você pode entrar lá, tem muito vídeo legal lá também, tá bom? Então, eu quero falar agora sobre Davi e Absalão, né? O que aconteceu na vida de Davi, que era o pai de Absalão. Esse fato, ele está lá no capítulo... Você pode ler a partir do 2 Samuel, capítulo 16, que fala lá sobre a prova Simei apedrejando Davi. Aí capítulo 17, fala ali de Absalão. Capítulo 17, versículo 27, fala sobre a vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. Ou seja, Davi fugiu do palácio com alguns poucos guerreiros, né? E Absalão ficou praticamente com todo o exército de Davi. E quando eles entram em confronto, o exército de Davi vence o de Absalão, né? Davi tinha 300 guerreiros ali que os caras eram top mesmo. Os caras eram esquadrão de elite, né? Forças especiais. Os caras eram top, os caras eram os melhores, né, soldados, né? E acontece esse conflito aqui entre os soldados do pai e do filho. Davi já tinha deixado o palácio. Absalão começou a perseguir o pai para dar fim no pai, porque se o pai volta, ia tomar o reino dele. E eles entram em conflito lá, e acontece que o exército de Davi vence o exército de Absalão. E no capítulo 18 de 2 Samuel é relatado ali a execução de Absalão, né? Ele, infelizmente, Absalão, ele acaba perdendo a sua vida. E Davi recebe essa notícia de que o seu filho havia sido eliminado, né? E ele rasga suas vestes e ele chora, né? Imagina, o pai, né, que pecou e que sabia que tudo aquilo ali que ele estava vivendo era o juízo de Deus. Deus estava castigando Davi. E o castigo de Davi foi muito sério, porque ele era um rei, né? Ele era um governante, ele era a posição máxima da nação de Israel, né? Do povo de Deus. Então, aqui ó, no capítulo 18 de 2 Samuel, no versículo 33, olha o que diz aqui. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: assim meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho. E aí no versículo 2 do capítulo 19 diz assim: então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei
por causa de seu filho. Então, mesmo depois de Davi ter, no combate ali, derrotado os combatentes de Absalão, e agora ele ia poder voltar para o seu reino e ter o seu reino de volta. Aqui passou muito tempo, tá, gente, até isso acontecer. Eu até tinha que ver aqui para ver a questão dos anos, né, mas foram bastante tempo aqui que aconteceu. E Davi, ele não pôde nem comemorar essa vitória de voltar ao reino. Entendeu? Ele não conseguiu nem comemorar, porque essa vitória custou para ele a vida do filho. Então, gente, abrindo um parênteses aqui. Se você está chegando agora, vendo esse vídeo agora, você vai dizer, não, mas agora eu sou nova criatura em Jesus, em mim não pega maldição. Você vai ter que assistir o vídeo introdução, que eu falo sobre a lei da herança. E você vai ter que assistir o vídeo número que eu falo sobre bênção e maldição. De onde vem. Tá? Para você entender o que eu estou falando aqui. Senão você vai entrar no entendimento errado. E se a gente entrar no entendimento errado, a gente vai achar que um adultério não é tão mal assim. Não vai fazer mal para meus filhos nem para minha esposa. E aí essa é a isca e a armadilha de Satanás, do inimigo, para, sabe, destruir você. Então, entenda, querido, entenda. Davi teve a sua vida restaurada, teve o seu reino restaurado. Mas ele teve uma filha violada pelo irmão, teve esse irmão Absalão que executou o irmão que violou a irmã, entendeu? E depois agora Absalão perde a vida também. Perde 2 filhos, cara. Antes da hora, os filhos que podiam estar do lado dele, ajudando ele na missão dele, a governar Israel. Filho que poderia ser o sucessor do trono do pai. Perdem a vida. Perdem a vida. Por causa do pecado de um homem. Lembrando que tudo isso que aconteceu não foi o inimigo, foi a palavra de Deus, através do profeta Natã, que disse, o que você fez escondido, seus filhos vão fazer à luz do dia, o que você fez em trevas, seus filhos vão fazer nos telhados, diante de todo o povo. A espada jamais se apartará da sua casa. Terminando aqui sobre esse assunto, Davi e as consequências. Se você vai ler a história de Davi ali, no final da vida dele, ele está idoso, já com avançada idade. Vamos ver se você conhece alguma história assim, de algum idoso que fica sozinho, que não tem nem um filho para cuidar dele. Vamos ver se você conhece alguma história assim. Então vamos lá. Davi, avançada idade, os filhos espalhados, a família, porque ele tinha outros filhos, né? Mas ali não relata os filhos dele. No final da vida, ele já está avançado em dias, tremendo de frio, muito velho. Aí os súditos dele ali vão buscar uma jovem virgem para deitar com Davi, para aquecer ele. O texto diz que ele não a conheceu, mas apenas que ele precisava de uma jovem ali, como se fosse uma filha dele ali. Você não vê um filho na beira da cama do pai, você não vê uma filha na beira da cama do pai, você vê Davi sozinho. Um reino maravilhoso, um governo como político, como rei maravilhoso, mas a sua família desfeita, ele sofrendo consequências até na hora da sua morte, solitário. Ele continuou confiando no Senhor, ele continuou acreditando no Deus de Israel, ele nunca mais cometeu esse pecado, mas as consequências, eu falei para você, até agora nesse vídeo e nos vídeos anteriores. Olha quanta coisa ruim, gente, aconteceu na vida de Davi e dos seus filhos. Olha quanta coisa ruim. Como diz o pastor Cote, escritor desse livro aqui, Manual da Libertação, tá? O que ele fala? Padrão de aconselhamento na libertação, o que ele diz? Ele diz o seguinte: esse negócio de adultério, gente, não pode nem passar pela nossa cabeça. Daí, depois que fez, para arrumar essa situação é um trabalho difícil.
muita humildade, muito quebrantamento. Eu vou colocar aqui algumas palavras para você entender como você vai restaurar a sua vida. Como? Humildade, humilhação, arrependimento, nunca mais fazer, confissão, perdão, renúncia. Lembra? Renunciar à reputação, renunciar à sua imagem. Ai, a minha imagem é importante. Que imagem, velho? A gente é aquilo que a gente é no escuro. Na frente dos outros você pode ser uma coisa. Se atrás você é outra, sua vida é uma casca de ovo. Você não tem alicerce, velho. Reconciliação. Isso aqui é uma das coisas que você vai ter que praticar, tá? Disciplina. Você vai ter que se autodisciplinar. A tua família vai ter que se autodisciplinar. Teus filhos, tua esposa, todo mundo vai ter que entrar nesse, né? Disciplina e obediência. Obediência. Descanso. Você vai ter que aprender a descansar, esperar em Deus. Fez errado, não queira que a coisa se resolva em 2 dias. Descanso, disciplina, obediência, descanso, paciência. Você também vai ter que interceder. Pedir a Deus em oração pela sua esposa, pelos seus filhos. Né? Se quebrantar, se humilhar diante de Deus. E tentar restaurar a sua família. Então, gente, claro, isso aqui eu tentei resumir, tá, gente? Isso aqui é assunto quase de um livro, tá? Então, eu tentei resumir aqui o máximo que eu pude, tá? Mas isso aqui, se você for pegar, esmiuçar cada texto, isso aqui vai longe. Isso aqui é aula para um mês, entendeu? 1 hora por dia, tá? E você aprofundar mesmo o assunto. Tá? É um assunto assim, difícil de esgotar porque não tem como você mensurar realmente o tamanho que um adultério, o tamanho de um estrago que um adultério pode causar. Tá? Não tem como você mensurar. Aí isso pode tomar proporções terríveis. Tá bom? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, para você, se você entrou nessa prática, eu te passei aqui alguns princípios que você pode seguir. Se humilhar diante de Deus. Humildade é a primeira coisa. Se humilha, cara. Baixa a cabeça, se humilha. Sou um pecador, errei e quero mudar. Me arrependi, não vou fazer nunca mais. Esse é o começo de tudo. Tá? Para você conseguir tentar refazer sua vida, sua família. Tá? Muitas vezes, gente, o adultério vai ser grave e a coisa vai para um jeito que vai para um divórcio. Nem todo mundo está disposto a pagar um preço, a lutar. Nem todo mundo tem uma resistência dentro dela para lutar por aquilo. Entende? Então, se acabar de ir para um divórcio, mas geralmente quando a pessoa decide confessar, Deus restaura o casamento. Se a pessoa realmente se humilhar e aplicar os princípios, Deus restaura o casamento, tá? Agora, se for um relacionamento, gente, que começou tudo errado, sem alicerce, sem base, já no pecado, aí já tudo é mais difícil, entendeu? Por isso que a gente tem que entender lá sobre a lei da herança, que os pecados nossos têm consequências, né? Porque a nossa vida íntima, né? Falando, a nossa vida íntima, ela é muito sério isso, tá? As pessoas aí estão fazendo coisa com todo mundo, tá? Isso realmente estraga a sua vida, né? Na Bíblia, toda vez que fala de sexo ilícito, ele é punido com... Na Bíblia é assim. Toda vez que fala disso, então toda vez que você pratica sexo ilícito, você está invocando sobre você um espírito de mesmo. Você está invocando sobre você um espírito de mesmo.
Entende? Então, isso é muito sério. A tua pureza é a coisa mais importante que você tem. Deus me mostrou isso, me ensinou isso. Nada é mais importante na minha vida do que a minha pureza. 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 Essa é a coisa mais importante da sua vida. Mantenha-se puro diante de Deus nessa área da tua vida, para que Deus possa agir através de você, revelar a você a vontade dele. Porque quanto mais você pratica pecado, menos você ouve a voz de Deus. Quanto menos você pratica pecado, mais você ouve a voz de Deus. E aí você tem direção. Você sabe para onde você quer ir. Tá bom, queridos? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o Brasil. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.